Bom dia a todos, é bom estarmos aqui mais uma vez para a nossa escola dominical. Estamos aqui no final de agosto, nós vamos dar continuidade hoje é a lição 11 da nossa revista, e nós somos gratos a Deus pelo cuidado dele, somos gratos a Deus porque ele tem nos sustentado todos os dias. Vamos orar então, e depois eu falo um pouquinho de onde nós estamos na revista e qual é o nosso tema hoje. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, nós te bendizemos pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua presença sobre as nossas vidas. Quero te louvar, ó Pai, por essa escola dominical, por esse momento que nós temos tido de aprendizado, pelo Valdo, ó Pai, coordenador da escola dominical. Quero te louvar, ó Pai, pela vida dos professores que têm ministrado essas aulas. Quero pedir, ó Pai, que nessa manhã o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nos ensine um pouco mais da tua vontade. Somos gratos, Deus, porque a tua palavra tem sido nosso sustento, nosso alimento, e a cada dia, Deus, temos percebido como ela nos fortalece para continuarmos caminhando. Nesse dia, ó Pai, pedimos a tua bênção sobre aqueles que já estão aqui nessa aula, aqueles que ainda se chegarão, aqueles que acompanharão posteriormente. Que a tua palavra fale aos nossos corações e que o Senhor renove as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá. Como eu falei, nós estamos trabalhando. Deixa eu apresentar aqui o tema. O nosso slide, a nossa revista, ela fala um pouquinho sobre maturidade, né? Maturidade cristã é o tema da nossa revista. E aí, apresentei eu ia apresentar outro aqui, para a gente ver onde que a gente está. Nós começamos o ano, né, falando do Discípulo Radical, que é um livro que a gente estudou, leu, foi bem interessante. Depois nós tivemos algumas aulas também, falando sobre igreja, e depois nós começamos a nossa revista, que fala sobre maturidade. As 4 primeiras lições, a unidade 1 fala sobre o caminho para a maturidade cristã, falamos lá no primeiro semestre. Depois nós fomos para a unidade 2, que encerramos semana passada. Falamos de algumas cartas, alguns momentos no Novo Testamento que falam de marcas de uma igreja madura. Hoje nós chegamos aí então na lição 11. Abrão, né? Não é Abraão ainda. Abrão e Ló. Fé e maturidade diante de contendas. E agora essa terceira unidade, ela vai falar de maturidade nas relações interpessoais. Vão ter vários exemplos, né? Vamos falar de Jó, de Davi, de Absalão, vamos falar um pouquinho lá da igreja, no Novo Testamento, vamos falar nessa questão da maturidade nas redes sociais, vamos pegar o texto lá de Tiago, falar do uso da língua, vamos ter então a maior parte da revista, né? Vão ser 12 lições, falando sobre maturidade nas relações interpessoais. E a primeira está lá em Gênesis, capítulo 13. Nós vamos ler esse texto hoje, vamos falar um pouquinho desse texto hoje e pensar em maturidade diante de contendas. Volto aqui o slide, então, que eu estava, que é o tema, né? Tem 2 pessoas aí bravas uma com a outra, esbravejando uma com a outra, e nós vamos falar então, pensando aqui, né, Abrão e Ló, fé e maturidade diante das contendas. Antes de nós lermos o texto, estão aqui as 3 unidades que eu citei aqui, mostrei os tópicos na revista, e aí eu começo falando o seguinte, a nossa lição começa falando o seguinte: a nossa maturidade cristã se expressa na forma como nos relacionamos cotidianamente. Pergunta para a gente pensar então. Olhando para essa introdução aqui, já a gente volta no texto, ou volta não, a gente vai ao texto de Gênesis 13, do versículo 1 ao 3, para falar da história de Abrão e Ló. Começo com essa frase aqui: nossa maturidade cristã se expressa na forma como nos relacionamos cotidianamente. Eu faço uma pergunta para a gente pensar, né? O tema é maturidade diante de contendas. Quem já brigou ou já viu uma briga, uma contenda de família? Quem chegou por último, se quiser responder. Marilena, bom dia, seja bem-vinda. Essa daí é boa, hein? Quem chegou por último pode responder. Eu já vi.
Quem já viu alguma briga, alguma contenda de família? Ou, se eu mudasse a pergunta, né? Quem nunca viu uma contenda de família? Será que alguém responderia? Será que alguém já passou ileso por isso? Será que alguém já conhece uma família que nunca teve uma contenda, uma discussão por alguma coisa? Se você quiser contar, às vezes tem histórias, normalmente de contenda não é engraçado, mas às vezes tem algumas histórias que depois que passam se tornam histórias que são relembradas, são faladas, mas normalmente, e se alguém quiser comentar no chat ou falar aí, fique à vontade. Eu fechei todos os microfones na hora que foi começar a aula aqui, mas fique à vontade para falar. Mas o fato, então, para a gente pensar aqui, antes de lermos o texto, é que nas famílias, nas relações, né, que nós temos com as pessoas, nós presenciamos ou vivenciamos brigas, né, contendas. E aí vai, então, ao que nós estávamos, a frase que eu comecei aqui, a nossa maturidade cristã, ela se expressa na forma como nos relacionamos no nosso cotidiano. E aí, o que nós precisamos? Começo dando mostrando um pontinho do que a gente vai falar lá no final. Nós precisamos, então, da presença amorosa de Jesus, precisamos do Evangelho, precisamos do Espírito e da graça de Deus para crescermos e nos amadurecermos. Tendo em vista que os nossos relacionamentos cotidianos, a nossa forma de viver, ela precisa ser uma forma madura, nós precisamos então de Deus. E vamos então pensar, vamos falar um pouquinho de Gênesis 13 e ver algumas atitudes aqui na experiência de Abrão e Ló, essas atitudes que nos ajudam a manter a paz nas nossas relações, na nossa convivência, no nosso dia a dia. E aí eu coloquei essa imagem aqui de duas irmãs, né, brigando ou tendo uma contenda por causa de um ursinho, que eu acho que exemplifica bem o contexto familiar. Vamos lá, então. Vou ler o texto. Vai ter um desafio enquanto eu faço a leitura do texto. Enquanto nós lemos, vou projetar ele aqui também, vou compartilhar ele aqui também, que fica mais fácil. Mas enquanto nós vamos lendo o texto, eu queria que você encontrasse ou pensasse em alguns sinais de maturidade que nós encontramos no texto. E aí você pode mandar no chat enquanto nós estamos lendo, ou se você quiser esperar o final da leitura, você pode falar também. Mas a ideia é o seguinte, vamos pensar em sinais de maturidade nesse texto de Gênesis 13. O tema nosso é fé e maturidade diante das contendas. Vou compartilhar o texto, você pode ir escrevendo ou ir pensando enquanto nós lemos o texto. Gênesis 13, do 1 ao 13. 13, do 1 ao 13. Diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale.
Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Então vamos lá para nossa pergunta aqui, né? Quais sinais de maturidade nós podemos encontrar, nós encontramos nesse texto de Gênesis 13? Se você quiser digitar ou se quiser falar, fique à vontade. Você consegue perceber algum sinal de maturidade? O tema da nossa revista, retornando aqui, né, maturidade cristã. Você consegue encontrar sinais de maturidade nesse texto? Se você quiser reler aí, ler algum versículo, citar algum sinal, fique à vontade. Eu vou falando aqui então, e aí você, ou se alguém já tiver, pode abrir o microfone ou pode mandar aí no chat. Mas naquela época... pode falar. Não, só na decisão de Abraão. Na decisão de Abraão. Né, e fala, somos parentes, né? E vamos separar. Na decisão, né? Mas cada um vai para um lado, né? Então vamos separar, né? Escolha. Eu acho que ali, nessa frase, ele mostrou uma maturidade. Legal. A decisão de Abraão é um sinal de maturidade. A pastora Márcia colocou aí para a gente. Mais algum que a gente encontra? Mais alguma pista de maturidade que nós encontramos nesse texto? Fique à vontade, quem quiser falar ou escrever. Esse texto, a gente tem que pensar no contexto da época também, né? O conceito, né, de família era mais abrangente do que o que a gente tem hoje. Normalmente, hoje, nós temos família, aqueles que estão dentro de uma casa, estão juntos ali. Mas nessa época aqui era o conceito de clã, né? De uma família estendida que abrangia um número muito maior de pessoas. As famílias eram maiores, mas abrangiam também aqueles que estavam ali, que eram parentes próximos. E aí os rumos, as decisões, tudo que era feito era dentro daquele clã, né? E normalmente a decisão, a resolução de algum problema, alguma coisa, era competência do chefe. No caso desse aqui, de Abrão, que era o líder daquele clã. Então, ele não tem filhos até aquele momento, então ele adota Ló, né? Que é filho do seu irmão Arã e o irmão da sua esposa Saraí, né? Que não é Sara ainda. E ele leva Ló junto com ele. E esse episódio aqui mostra, como nós lemos, se quiser escrever sinais aí, fica à vontade. Esse texto que nós lemos aqui mostra um episódio que acontece entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Surge uma dificuldade e eles têm muitos rebanhos, e a região que eles estão ali, o lugar que eles estão, não tem capacidade disponível para prover água e alimento para todos os animais. E aí começam algumas desavenças, algumas contendas entre eles. E aí tem um comentarista bíblico que ele escreve o seguinte: além de ser prejudicial para a convivência da família, essas divergências também poderiam afetar o testemunho de Abrão entre os cananeus e os ferezeus. Eles estavam em uma terra diferente, nós lemos no texto, e aí ele levava o nome de Deus com ele levava consigo esse chamado de Deus de ser uma bênção por onde ele passasse. E aí eu coloco aqui para a gente pensar 3 sinais de maturidade que a gente pode pensar para a gente começar a nossa lição aqui nesse texto, que tem a ver com que a pastora Márcia falou também, da decisão de Abrão. Eu enumerei aqui, coloquei 3 aqui, né, que a revista nos traz também. Primeiro, no versículo 8, a desavença não era primeiro entre Abrão e Ló, mas entre os pastores que eles tinham ali, e isso poderia fazer com que eles se afastassem também. Então ele faz uma proposta, né? Ele deixa Ló escolher primeiro qual caminho seguiria. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então ele propõe isso para o seu sobrinho, a fim, lá no versículo 8, né, de manter uma relação saudável. Ele deixou que Ló escolhesse primeiro. O segundo sinal, ele fala, né, ele se importa primeiro com o relacionamento e não com
os bens propriamente, ou com a própria posição. Ele tinha o direito de escolher. Ele era o líder do clã, da família estendida ali, Abrão que tinha convidado o sobrinho para andar com ele, mas ele valorizou esse relacionamento mais do que os bens ou a própria posição que ele tinha. No versículo 11 fala que Ló escolheu a campina do Jordão. E quando nós olhamos para o texto bíblico, fala que era uma terra como o jardim do Senhor, ou seja, era algo muito bom, era algo extraordinário. E o terceiro, e aí eu pensei bastante quando a revista cita essa terceira questão aqui, dele renunciar ao convívio com o sobrinho em busca de paz. Ele renunciou ao convívio por um tempo, não é nunca mais olhou na cara, ele renunciou. Essa postura de Abrão aqui expressa que ele deu um tempo, ele deixou um tempo, porque depois ele vai socorrer Ló, depois ele vai atrás de Ló, mas ele, naquele momento, ele decidiu renunciar àquele convívio mais direto com o sobrinho em busca de ter paz, em busca desse momento. Então, esses 3 sinais aqui nós podemos encontrar aqui em Gênesis 13 a respeito de maturidade. E aí eu convido você a pensar e participar mais uma vez. O que pode causar? Lembra lá no início eu fiz uma pergunta, o seguinte: quem já viu, quem já vivenciou ou quem já presenciou uma contenda em uma família? Aí vamos pensar um pouquinho aqui nesse meio da aula. Raízes de contendas, raízes para contendas. O que pode causar, o que vocês já viram causando contendas em uma família? E aí eu abro para vocês falarem, digitarem, escreverem, compartilharem. O que você já viu causando, o que pode causar contendas em uma família? Pense aí e responda. Quais as raízes para contendas vocês já detectaram, discórdia. Vocês já viram? Oi? Discórdia. Um pensa uma coisa, o outro pensa outra. Vamos colocar aqui, então, discórdia de pensamento. Isso. E uma outra situação que eu acho que é bastante comum é divisão de bens. A gente está falando de família, então morre alguma pessoa e daí começa a briga pela divisão de bens ou de dívidas, né? Sei lá. Mas qualquer divisão vai causar... Se for positivo ou negativo o saldo, vai ter essa... Muito bom, é uma raiz para contenda. Eu acho que quase todos nós já presenciamos alguma situação assim. Então, 2 questões que a Mariana comentou, a questão de discórdia de pensamentos e a questão de divisão de bens ou de dívidas. O que mais pode causar contenda na família? Futebol. Por isso que aqui em casa todo mundo torce pro São Paulo. Não tem discórdia nenhuma. Para não ter discórdia. Pode ver lá na... Política partidária. Política partidária. Nós estamos num momento bem de dualismo, né? Parece que só existem 2 lados. Mas existem 2 maneiras de pensar. E daí fica naquela coisa. Se você discorda desse lado, você é daquele. Não, eu não sou obrigatoriamente daquele. E daí começa a confusão. Mas isso só no Afeganistão, né? Aqui no Brasil a gente tem paz, né? Não. Tô brincando, mas é uma questão global, né? Não é só no nosso país. Eu brinquei aqui com o Afeganistão, que tem a questão do Talibã lá, que retomou o poder, e aí envolve o nosso país, mas de uma forma geral, no mundo todo, a gente vê um movimento muito... que enxerga só 2 extremos, né? Não existe um meio termo. E aí isso, trazendo para a nossa questão aqui da família, isso alcança diretamente as pessoas que são partes, né? Um é de um lado, outro é de outro pensa que é de um lado, outro pensa que é de outro, e acaba trazendo grandes contendas. Muito bem ilustrado também a questão de política. O que mais pode trazer contenda? Falamos, então, de divisão de bens, diferença de pensamentos, questões político-partidárias. O que mais pode trazer contendas? Questões de fé pode trazer contenda? Religião, a pastora estava escrevendo aí, eu consegui enxergar que ela estava escrevendo lá, questões ligadas à fé, se quiser falar também, fique à vontade. Mas questões de fé trazem contendas.
em inúmeras situações, já vimos também. Questões de trabalho, vou dar um exemplo, assim, o tipo de trabalho que uma pessoa faz, o tipo de trabalho que uma pessoa escolhe fazer, o tipo de local que ela trabalha, talvez questões de amizades causam contendas. Por que você é amigo daquela pessoa? Por que você foi se aproximar daquela pessoa? E isso vai gerando situações. Então, quando a gente olha aqui na nossa aula, eu coloquei assim coloquei questão de prosperidade aqui, pensando no texto, que Abraão, ele foi crescendo, o rebanho dele, de Ló, foram crescendo, e isso causou uma contenda, porque eles não tinham lugar para todos os rebanhos, não tinham... E aí entra a questão que a gente comentou também, de divisões, de bens, essas questões, tipos de trabalho, amizade, questão de fé, e aí problemas gerados por terceiros também, que a gente pode encontrar aqui no texto, falando que tinha Abrão e tinha Ló, e os pastores deles começaram a desavença. E algumas situações também, em famílias, a gente já viu, porque alguém ouviu o conselho de alguém e tomou uma decisão para sua família, isso depois a pessoa descobriu que não era decisão dela, era de outra causa também. O Valdo colocou aqui bebida. Vamos colocar vícios aqui, Valdo? Posso colocar vícios aqui, englobando outras coisas também, além de bebida. Ampliando um pouquinho essa questão, mas bem lembrado. A Claudineia colocou algumas escolhas pessoais que, mesmo não sejam erradas, são diferentes da maioria. Sim, questões de... acho que eu volto lá na primeira fala da Marilena, questões de diferenças de pensamentos. Tem coisa que não existe só o sim e o não, ou existe... Claro, não tô... A Bíblia fala sim, sim, não, mas algumas questões na nossa vida nós temos liberdade para escolher, para tomar decisões. E às vezes tomamos decisões que não são erradas, mas diferentes da maioria, e isso causa transtornos, causa contendas. Bem citado, Claudineia. Legal. E o que a gente faz? Se alguém lembrar mais alguma, pode mandar. Mas olhando para esse texto aqui, o que nós podemos fazer? Como que essa história pode nos ajudar? Quais as luzes, né? Ou qual a luz essa história pode lançar sobre as nossas vidas que podem nos ajudar a resolver contendas? O que a gente pode pensar sobre esse texto que pode nos ajudar? Primeiro destaque que eu faço, o primeiro destaque que a revista nos traz, que a aula nos traz, a importância de mantermos sempre o diálogo. Se a gente voltar lá no texto de Gênesis 13, nós vemos no versículo 8, depois de surgir a desavença, o versículo 8 fala assim: então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus pastores, afinal somos irmãos. Abraão foi conversar com Ló, ele dialogou com Ló, ele não deixou que aquilo, já que os pastores estão brigando, vamos deixar ver o que vai acontecer, vamos chegar. Não, é importante mantermos o diálogo. Quando a gente estuda sobre comunicação, a gente vê que muitas das questões que são mal resolvidas ou que geram contendas, aí eu estou falando tanto no ambiente familiar como também empresarial, ou outras questões, igreja e afins, e vamos em frente, mas a importância, como que nós vamos resolver, o que é ter maturidade diante das contendas, é mantermos sempre dialogando, buscarmos não fugir da situação e o que pode levar ela a se agravar, mas devemos buscar sempre uma conversa, buscar manter o diálogo sempre. Quando nós não conversamos francamente, ou quando nós deixamos de conversar, vamos pensar em problemas familiares, pessoais, quando surgem algumas contendas, em vez de nós conversarmos com a pessoa, imagina, vamos voltar aqui em Abrão e Ló. Está acontecendo essa desavença, Abraão, versículo 8 diz, Abraão disse a Ló. Imagina se ele vai procurar outra pessoa para falar de Ló. Falar, mas Ló também não cuida daqueles pastores dele lá. Ló também, isso ia ser um diálogo, mas um diálogo com outras pessoas ou com outras situações, iam causar mais contendas ainda. Ele procura diretamente a Ló e fala assim, eu não quero que haja desavença. Nós somos irmãos, olha aqui, nós estamos juntos, nós caminhamos juntos nesse tempo, então
nós falamos aqui da importância de mantermos um diálogo como primeiro ponto, primeira questão que pode nos ajudar a resolver as contendas que acontecem na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos. E aí eu trago uma questão interessante que eu tenho lido, pensado. Tem um livro chamado Comunicação Não Violenta, acho que é bem conhecido, né? O autor é Marshall Rosenberg, e aqui ele traz 4 pontos. Esse livro ele trabalha, esse autor ele já ajudou na resolução de vários conflitos políticos no mundo, e ele escreveu, né, algumas questões falando sobre comunicação não violenta. E ele traz 4 pontos principais no livro. É um livro fácil de ler, gostoso de ler, fácil de encontrar. Ele fala o seguinte, ó, primeiro você precisa observar sem avaliar. Porque normalmente quando você está diante de uma contenda, diante de uma questão, e quando você está no meio, você normalmente já tem um pré-julgamento da pessoa, daquilo que ela fez, de como ela agiu. Então você precisa observar. Primeiro você afasta essa tendência de somente fazer críticas, somente de julgar aquilo que a pessoa está fazendo, o que aconteceu. Então, quando a gente fala de manter o diálogo, eu gosto muito de citar esse exemplo aqui da comunicação não violenta. O primeiro passo é observar. Observar de fato o que aconteceu, o que é coisa da sua cabeça, o que alguém de fora falou, e aí a gente passa por observar sem avaliar aquilo que a pessoa está falando, mantendo esse diálogo. A pastora mandou um excelente livro, Trabalhamos nas Pastorais. Muito legal, muito bom, vale a pena. O segundo passo é o sentimento. Identifique o que sente, separe isso do que você acha que o outro reage ou se comporta a seu respeito. Tenta pensar nessa questão do sentimento, né? De identificar aquilo que você está sentindo, que a pessoa está sentindo, fazer um tempo de respirar mesmo ali, perceber o sentimento, perceber essa questão. Já vou usar, ele usa 2 animais para trabalhar essa questão da comunicação não violenta. Terceiro passo que o livro aponta, nós estamos falando aqui de manter o diálogo. Qual que é a necessidade escondida por trás desse sentimento que você identificou? O que precisa ser atendido? Então, observação, sentimento, necessidade. Qual necessidade? Às vezes a pessoa tem uma necessidade, por isso ela está lidando de uma forma, ela está falando, está expressando, está comentando de uma forma, alguma coisa que ela quer fazer. E, por último, ele fala assim, a comunicação não violenta, ela termina com um pedido. Quanto mais claros e objetivos formos acerca do que queremos, mais provável será que o consigamos. E algumas situações, talvez vocês já recordam, você estava conversando com alguém e depois a pessoa fala assim, mas não é possível que ele não enxergou que eu queria isso. Mas você nunca expressou, nunca falou dessa forma, nunca colocou de uma forma não violenta, mas de uma forma de pensar, de conversar. Então, o primeiro aspecto para a gente desenvolver maturidade, fé diante de contendas, estamos falando hoje em ambientes familiares, é mantermos sempre o diálogo franco, verdadeiro. E aí ele usa 2 animais nesse livro, Rosenberg usa 2 animais, e ele fala que o exemplo de comunicação não violenta é a girafa. Ela consegue enxergar alto, ela consegue ver. E aí o animal que comunica violentamente, que ele ilustra, é o lobo, a raposa em alguns lugares. E aí ele faz uma diferença, né? Questão de reação, de julgamento, de pseudo-sentimentos, de estratégias, exigências, não empatia, culpa, né? Jogar culpa nos outros. E aí do outro lado ele coloca a girafa, né? Resposta, analisar os fatos, né? Não só os julgamentos, o que eu acho, mas os fatos, o que aconteceu. Analisar os sentimentos, né? Que sentimentos, que necessidades estão ali, ter empatia e ter responsabilidade. É muito legal aprofundar sobre esse tema, ler esse livro, tem vários vídeos na internet, tem várias ilustrações usando esses 2 animais aqui, de exemplos de conversa, de comunicação não violenta, exemplos de como manter o diálogo. Então, o primeiro aspecto aqui, olhando para a história de Abrão e Ló em Gênesis 13, teremos fé, ou nos ajudarão a resolver os nossos problemas de contendas com fé e maturidade quando entendermos a importância de manter um diálogo. Segundo, é preciso ceder. Abrão cedeu. Ele tinha o direito de escolher e falar assim, ó, Ló, eu vou ficar com esse lugar
e você vai para outro. Mas ele faz o contrário, ele faz o seguinte, ó, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ele cedeu. E aí eu coloquei 2 imagens ilustrando aí, uma corda sendo puxada por 2 lados e um quebra-cabeça sendo montado por 2 mãos também, 2 pessoas. Lá em Filipenses 2, versículo 3 e 4, fala assim, né? Cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos outros. Essa postura de Abrão aqui, ela mostra maturidade, ela demonstra essa maturidade e ela demonstra também uma confiança de que Deus estaria com ele por onde ele fosse. Fosse para a direita, para a esquerda, Ló escolhesse um lado ou outro, Abrão sabia do cuidado de Deus sobre a vida dele. E aí a gente pode citar Romanos 8, 28 também, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, segundo aspecto que eu destaco aqui para a gente pensar, além de manter o diálogo em várias situações de contenda, nós precisamos ceder. Um lado tem que ceder. E aí talvez a gente ouve assim, mas eu já me cansei de fazer o bem e me dar mal. A Bíblia fala também, né, que nós não podemos nos cansar de fazer o bem. Nós temos que, não é ser bobo dos outros, não é viver de uma forma que eu sou manipulado pelos outros, mas em algumas situações nós só resolveremos as contendas quando nós cedemos, quando nós abrimos mão de algum mesmo direito que nós temos, mas nós pensamos no bem maior, nós pensamos no quebra-cabeça todo, e não só na corda que a gente está puxando de um lado para outro. Então, o segundo aspecto que a revista nos traz, que eu trago para a gente pensar sobre Gênesis 13, é que nós precisamos ceder também. Nós podemos colocar, olhando para o texto de Filipenses, as pessoas como prioridade na nossa vida também, e falar, Senhor, eu sei que eu tenho direito, eu sei, mas eu abro mão, eu vou ceder isso aqui, porque eu quero que esse quebra-cabeça, que essa construção continue da melhor maneira possível. E a ceder não exigindo, né, voltando na comunicação não violenta, não exigindo que o outro, na próxima vez, fale, aquela vez eu cedi, essa vez também não. Aí a gente poderia estudar numa aula de negociação, mas é ceder no sentido de abençoar, de construir junto, de ver um futuro melhor. Sentado aqui em casa, sozinho, cada um na sua casa, é fácil de falar isso, né? Mas no momento de contenda, é a gente raciocinar e pensar nessas questões. E a terceira questão aqui, que é a última, cultivar a amizade em família. Amizade em família. Abraão priorizou, como eu disse lá no início, né? A questão do convívio, ou da amizade, ou com Ló, mais do que ter um lugar ali, ou os bens que ele tinha, os rebanhos que ele tinha. E aí eu coloquei uma imagem de alguém cultivando uma plantinha aqui, mas cultivar. E como que a gente cultiva alguma coisa? Semana passada, a Marilena mostrou o jardim, né, as fotos lá do jardim. E ele não dá a flor sozinho lá, deixando ele sem água, sem terra, sem nada. De vez em quando precisa ir lá, cuidar. De vez em quando não, né? Sempre, ainda mais com esse tempo seco que estava. Colocar água, regar, fazer as coisas. Então, o terceiro aspecto para nós vivermos com fé e maturidade e nos ajuda a resolver as contendas é cultivar sempre a amizade em família. É estar sempre regando, plantando, cuidando da terra, jogando água, cuidando. E uma coisa interessante que nós vemos aqui, que Abrão faz, em alguns momentos, em algumas situações, como foi o caso de Abrão e de Ló aqui, teve um afastamento temporário. Não estou falando que você tem que mandar as pessoas embora da sua casa para você conviver bem, mas estou falando que em alguns momentos a gente tem que dar um tempo para a pessoa pensar, para a pessoa refletir, ou para nós mesmos pensarmos, refletirmos, analisarmos as contendas, avaliarmos, tomarmos decisões sensatas, né? Eu converso com as pessoas e às vezes eu falo assim, não toma decisão de cabeça quente. Não, pastor, já decidi fazer isso. E um dia ela muda tudo aquilo que ela tinha planejado por anos. Já decidi fazer isso e depois, normalmente, a conversa nos meses seguintes vai ser, por que eu fiz isso? Eu me arrependi. Então, às vezes, nós precisamos de um tempo para cultivar essa amizade, essa forma. Dar um tempo, respirar, buscar ajuda, conversar com as pessoas.
nós precisamos discernir quando esse afastamento, e eu estou falando de afastamento não de mandar as pessoas embora da sua casa ou sair da sua casa, mas estou falando de um afastamento de deixar a pessoa respirar. A gente não vai conseguir resolver isso com a cabeça quente, a gente não vai conseguir resolver isso agora. No caso de Abraão, que foi um afastamento, Abraão e Ló foi um afastamento, mas ele, depois, a gente vai ver em Gênesis 14, Gênesis 18, que ele vai atrás de Ló para tirar o sobrinho de uma situação de perigo e orava, intercedia por eles. Mas para a gente pensar aqui, nosso terceiro aspecto para a gente ter fé e maturidade diante de contendas, cultivar a amizade em família. Algum destaque, pergunta, comentário? Senão a gente vai para o último slide aqui. E aí eu faço uma pergunta para a gente refletir e a gente ora encerrando. Concluindo, então. A história de Abraão e Ló nos desafia a cultivar a amizade em família. E por isso, não retardar ou não deixar escondido, mas resolver os conflitos que surgem. E isso exige coragem, vontade de dialogar e abnegação, renúncia, abrir mão, ceder os direitos. Então, eu queria que a gente pensasse nisso e volto lá ao início da aula, então. Para que as contendas sejam resolvidas, precisamos e podemos contar com a graça de Deus que age sobre as nossas vidas. A graça de Deus que cuida de nós. Esses valores da presença do Espírito, do amor de Deus, esses valores de uma presença amorosa de Jesus vão nos ajudar em todos os momentos a resolvermos os nossos conflitos, as contendas que nós temos nas nossas famílias que aparecerem na nossa história. Hoje essa é a nossa aula, eu queria encerrar convidando você a pensar o seguinte: existe algum conflito para você resolver atualmente na sua família? Não precisa compartilhar, não precisa contar o testemunho aqui agora, mas eu queria convidar você a pensar: existe algum conflito que você precisa resolver atualmente? Mantenha o diálogo, sempre. Se necessário, e em várias ocasiões, pense em ceder alguma coisa. E por último, que nós falamos aqui, cultive a amizade em família. Isso é um valor essencial. Então pense aí para nós orarmos. Existe algum conflito, alguma contenda que você precisa resolver? Como que você tem colocado isso diante de Deus? E aí essa lição aqui de Gênesis 13 traz para nós que nós devemos manter o diálogo, cultivar a amizade e ceder também. Então que Deus nos dê sabedoria, que Deus derrame graça sobre nós e que possamos, diante das contendas, manter o nosso testemunho com fé e maturidade, para que o nome de Deus e para que o reino de Deus cresça cada vez mais. Talvez simples a gente falar sentado aqui numa aula, mas são coisas que podem nos ajudar no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Deixa eu ver aqui. Ok, Marilena, vamos conversar sim. Pastora, levantou a mão. Pode falar, Mari. Ah, tá. Esperar encerrar a gravação. Tá. Desculpa. Eu queria falar assim, enquanto você estava falando, e essa última parte, né, quando fala que, às vezes, em situações da família é necessário afastamento. E me veio uma lembrança, deixa eu abrir a câmera, né? E me veio uma lembrança da minha família, né? Falar de dentro da nossa casa, né? Eu estava vivenciando um tempo difícil com meu filho, algumas questões de depressões que ele entrou profundas, e ele foi para Santa Catarina, ficou lá perto dos meus pais, mesmo alugando o cantinho dele, trabalhando lá de segurança, mas estava ali em volta, né, com meus pais. E foi chegando um momento, né, este ano, que eu cheguei aí 4 vezes lá, por situações assim, que ele acabou envolvendo meu pai e minha mãe nas crises dele, né, que eles não teriam suporte para isso. E foi onde que a gente sentou como família, né, eu, meu irmão, minha irmã, montamos ali, né,
e fomos dialogando como que a gente poderia blindar, né, nesse sentido de proteger nossos pais, né, a gente também não poderia tirar, né, fazer isso com certo cuidado, né, naquele momento tão frágil também para ele, e foi nesse diálogo em família, né, por isso que eu achei, então, nossa, essa lição foi assim, veio muito de encontro, né, porque foi nessa questão do diálogo, do ceder, né, foi dialogando, foi algumas partes cedendo, né, que a gente conseguiu conversar com ele foi vendo, entendendo outras coisas e se afastou. E não foi um afastar que trouxe sequelas, né, porque às vezes é uma briga na família, a pessoa se afasta, ficou com raiva, não, ele achou por bem, ele entendeu, né, e ele foi realmente estar lá um pouco com a família no Rio, resolvendo algumas questões dele familiares com o pai, e esse afastamento, né, foi tão bom, e aqui eu testemunho, assim, algo que esse dia ele expôs, eu fiquei até assim, né, quando eu abro, na semana passada, o Instagram dele, e lá no Instagram dele tinha minha foto, né, e a gente leva até o susto, né, fala, nossa, o Felipe colocou minha foto, o que ele escreveu? E tinha um catatal, assim, sabe? Uma carta no story, né, não era nem numa coisa no story, eu falei, nossa, uma carta aqui com a minha foto, né, gente, eu fui lendo e fui chorando, porque ali, naqueles dizeres dele, ele foi falando, ele falou, colocando algo que estava no coração dele, o que causou, o que estava, ele nem fala que não era uma causa, né, mas qual era o fruto do afastamento, né, e ele foi falando, o reconhecimento daquele mal que ele estava fazendo naquele momento para a família, né, e aí ele foi escrevendo, algumas coisas que eu falava, que sabe quando a gente fala com filho, e filho não escuta? Não sei se quem que já passou por isso, né? A gente está falando, e principalmente questões bíblicas, né, da igreja, não, vem, você sempre fala de Deus, sempre tudo você põe em Deus, tudo você põe em religião, tudo você põe em Jesus. Aí eu falei, Márcia, silêncio, não fala mais, nós não vamos mais falar disso, né, porque parece que a pessoa começou a ter resistência, né, à religião, por isso que eu te falei da questão religião, igreja, porque a pessoa passa a ter resistência, porque esse é o meu olhar, eu não consigo ver nada se não for a partir da Bíblia, do cristianismo, da minha fé, né, da minha fé. E aí, nesse ponto, a gente começou a parar de falar, ninguém mais falava nada, e agora a gente teve esse retorno, né, dele colocar, agora vejo quanto a minha família, o quanto foi importante você falar, né, eu fiquei assim, né, então por isso que eu falo que esse afastamento, às vezes, faz necessário, né, esse afastamento, esses pontos, 3 pontos aqui foram importantes, né, na questão do diálogo, do ceder, né, e se cultivar a amizade, para cultivar essa amizade dentro da família, nós precisamos, às vezes, afastar, né, até para ver melhor a situação. Então, para mim, foi uma lição de hoje, né, eu já tinha lido na revista, assim, e preciosa demais. Obrigada, pastor, aí, por essa exposição tão boa para nossas vidas. Obrigado pela ilustração, que nos ajuda a ver os pontos que a gente trabalhou aqui também. E eu falei, não é, quando a gente fala em afastamento, a primeira vez que eu li, que eu falei assim, oh, mas deixa eu ler de novo, tá pedindo para afastar, vou ter que mandar alguém embora, então, não, mas é uma questão de tempo para a gente pensar, essa questão é valioso mesmo. Mais alguém para a gente orar? E aí eu queria que a gente pensasse, né, nessas 3 questões e se existe algum conflito para a gente resolver e pedir que Deus nos dê sabedoria e graça na nossa família para continuarmos testemunhando de graça, paz e sabedoria. Vamos orar então? Senhor Deus, nós te bendizemos pela tua palavra, que sempre nos ensina, que sempre nos traz direção, sempre, Pai, nos dá orientação para caminharmos. E nesse instante, Pai, queremos colocar as nossas mentes e corações, aqueles que estão aqui presentes, aqueles, Deus, que posteriormente acompanharão essa aula, esse momento. Pedimos, Deus, que sobre cada conflito, cada contenda ou conflito, Deus, que existir sobre as nossas famílias, ou aqueles que enfrentarmos ainda durante a nossa vida, que o Senhor nos dê graça, amor, paz e sabedoria, para que resolvamos e a nossa família continue seguindo, servindo o Senhor e fazendo a tua vontade. Nós oramos, Deus, pedindo a tua bênção sobre nós, sobre o nosso domingo, e que teu Espírito Santo sempre continue nos guiando, nos orientando, e que a tua palavra continue sendo o nosso sustento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vou fechar aqui então, a gente tira a foto e a gente conversa.